Olá, queridos, Deus abençoe a todos, bem-vindos mais uma vez ao nosso canal. Sempre um prazer ter vocês por aqui. E nesse vídeo eu quero compartilhar com vocês algo muito lindo que eu considero realmente muito especial. Há pouco tempo atrás, Deus me mostrou um padrão profético, tipológico no Evangelho escrito por João. E para quem não sabe, o evangelho escrito por João é um evangelho diferente dos outros três. Mateus, Marcos e Lucas são chamados de sinóticos. E eles são chamados assim porque eles estão focados em fazer uma sinopse da história, da vida e da história de Jesus. Ou seja, Mateus, Marcos e Lucas contam uma história, eles fazem um resumo histórico da vida de Jesus, uma sinopse. Por causa disso são chamados de sinóticos. O livro de João é diferente, o Evangelho segundo João é diferente. Ele não está preocupado em contar uma história biográfica de Cristo, ele não está preocupado em fazer uma sinopse da vida de Cristo. João, ao escrever o seu Evangelho, ele tem uma única coisa em mente: revelar o Filho de Deus. Sendo assim, o que ele faz? Ele começa o seu evangelho sem genealogia, porque enquanto Mateus fala do homem rei de Israel, Marcos fala do homem sofredor e Lucas fala do homem perfeito. Homem, homem, homem. Agora, em compensação, João não está falando ou colocando o seu foco no homem Jesus. O foco de João está no Verbo encarnado, ou seja, João quer revelar o Filho de Deus. E ao fazer isto, de uma forma muito linda, com muita maestria, ele deixou uma série de códigos proféticos inseridos no seu livro. O livro de João traz dentro de si, de forma velada, uma revelação do tabernáculo de Moisés. Bom, eu quero ler com você, em primeiro lugar, um texto da Palavra de Deus e logo em seguida eu quero explicar para você de que maneira que eu cheguei a esse entendimento. Bom, vamos então dar uma lida aqui, João capítulo 6. Eu vou ler a partir do versículo 1, uma leitura rápida, depois eu vou te explicar o que é que está acontecendo aqui. Depois disto, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galiléia, que é o de Tiberíades. E grande multidão o seguia porque via os sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas que é isto para tanto? E disse Jesus: mandai assentar os homens, e havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000, e Jesus tomou os pães, e havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também os peixes, quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Recolheram-nos, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada. Veja bem, 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada. Muito bem.
que acontece? Essa experiência da multiplicação dos pães, ela parece uma experiência isolada no livro, mas quando você começa a associar essa experiência com vários outros acontecimentos no livro, já que a função de João aqui é revelar o verbo vivo, ele não está preocupado em revelar o homem, ele quer revelar o verbo vivo, por isso que ele não está fazendo sinopse da vida de Jesus. Tá? Ele começa como? Ele começa com a eternidade. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E quando ele começa falando da eternidade, inevitavelmente ele já está conectando o seu evangelho com a divindade de Cristo. Eu quero apenas lembrar você que o tabernáculo, eu tenho aí inclusive um curso completo com 7 aulas sobre o tabernáculo, mostrando que o tabernáculo não é outra coisa senão a revelação de Cristo. Claro que de forma velada, porque era no Velho Testamento. Então, no Velho Testamento, eles não tinham consciência de que tudo que estava acontecendo ali no tabernáculo revelava Cristo, não é verdade? Porque eles nem sabiam de Cristo. Cristo ainda era uma profecia, Cristo ainda era uma previsão. E não eram todos que conseguiam enxergar esta previsão, não é verdade? Moisés, por exemplo, profetizou a vinda de Cristo, não é verdade? E outros profetas também do Velho Testamento. Mas o povo, de um modo geral, não tinha consciência quando eles entravam no tabernáculo, no átrio, para fazer apresentar as suas ofertas, quando os sacerdotes entravam no lugar santo para fazer o seu trabalho, quando o sumo sacerdote entrava no Santíssimo Lugar para o seu Yom Kippur. Nem todos tinham consciência de que tudo aquilo ali, talvez ninguém, talvez fora Moisés e talvez lá no começo Arão, talvez. Eu acredito que os demais não tinham consciência de que tudo aquilo ali, cada detalhe daquele tabernáculo apontava para o Cordeiro de Deus que encarnaria, né, anos e anos depois do tabernáculo construído. Então, agora eu quero mostrar para você o que está acontecendo aqui. Eu imagino que isto vai realmente despertar em você algo interessante. Bom, o que acontece? Se o capítulo 6 apresenta a mesa dos pães da proposição, basta agora eu localizar de forma profética, lembrando que o Velho Testamento é o tipo e o Novo Testamento é o antítipo, né? O Velho é o tipo e o Novo Testamento é o antítipo. Então o que você vai encontrar aqui no livro de João são os antítipos desses tipos do Velho Testamento. Então, por exemplo, a mesa dos pães da proposição é um tipo do que Jesus está fazendo no capítulo 6. Jesus está multiplicando o pão, porque ele tem poder sobre o pão, ele tem autoridade sobre o pão. Por quê? Porque ele é o pão vivo. Ora, o pão vivo tem poder sobre o pão, tem poder sobre as moléculas do pão, ele tem poder para fazer aqueles pães de cevada se multiplicarem. Então, ele é o antítipo e as suas ações são também antítipo desses tipos do Velho Testamento, ok? Então, nós já identificamos no capítulo 6 a mesa dos pães da proposição. Agora, veja bem, onde é que estão os outros objetos do tabernáculo revelados no livro de João? Em João capítulo 12, nós temos o altar de bronze. Veja bem, logo no capítulo 12, deixa eu colocar aqui para você, capítulo 12, versículo 1 diz assim, foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, que falecera, e a quem ressuscitara dos mortos. Então, logo de cara, você já encontra o texto mencionando a Páscoa. Bom, se o texto está mencionando a Páscoa, óbvio que isto está tipificando o seu sacrifício. O altar de bronze era o lugar do sacrifício do cordeiro, no tabernáculo. Então veja bem agora, citou a Páscoa, ou seja, era a época de sacrifício, tá? Foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa, ok? Agora dá uma olhadinha que coisa curiosa no versículo 7, o que diz o verso 7? Disse, pois, Jesus, deixai-a para o dia da minha sepultura guardou isto. E aí no versículo 24, o próprio Senhor Jesus falando, na verdade vos digo, que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Então nós temos, já no capítulo 12, um tipo do sacrifício, portanto, do altar do sacrifício, está no capítulo 12.
ok? Então nós já temos identificado a mesa dos pães da proposição no capítulo 6, nós temos o altar de bronze, o altar do sacrifício tipificado, né? Ou na verdade revelado no capítulo 12, porque o Novo Testamento é o antítipo, revelado no capítulo 12, Jesus está falando da sua morte, do seu sacrifício, portanto. No capítulo 13, nós temos, bom, do lado de fora tinha o altar do sacrifício e tinha a pia de bronze. Era uma pia de bronze que se usava na entrada da tenda para que os sacerdotes pudessem se lavar. Então os sacerdotes se lavavam nesta pia de bronze antes deles entrarem dentro do tabernáculo. Agora, o curioso é que no livro de João também encontramos uma cerimônia que reporta para a pia de bronze. Dá uma olhadinha nisso aqui, que coisa tremenda. João capítulo 13, versículo 5. Dá uma olhadinha nisso aqui. Depois pôs água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Uau, meu Deus do céu! Olha que coisa poderosa, gente. Nós temos a revelação da pia de bronze no livro de João. Nós encontramos uma alusão à mesa dos pães da proposição no capítulo 6, encontramos uma alusão ao altar do sacrifício no capítulo 12 e encontramos uma alusão à pia de bronze no capítulo 13. O que Jesus... Bom, primeiro, para que servia a pia de bronze? O texto diz claramente, se você ler no Velho Testamento, onde fala das peças do tabernáculo, você vai perceber que os sacerdotes tinham que se lavar na pia de bronze antes de entrar dentro do tabernáculo. Não era tomar banho, se lá tomar banho não. Eles lavavam as mãos, lavavam os pés e colocavam água nas orelhas. Havia uma cerimônia específica antes deles entrarem dentro do tabernáculo. E o texto diz que aquilo era para protegê-los, para que eles não morressem. Então eles lavavam na pia de bronze para se protegerem, para que eles não morressem, os sacerdotes. E aí o que Jesus está fazendo então, no capítulo 3? Jesus pega uma bacia, põe água e lava os pés dos seus discípulos. Aí Pedro fica todo espinhado, não, senhor, o senhor não vai lavar os meus pés, não, de jeito nenhum. Aí Jesus diz o quê? Se você não deixar eu lavar os seus pés, então você não tem parte comigo. Muito bem. Aí nós temos o altar do sacrifício é pia de bronze, já identificado capítulo 12 e capítulo 13, tá? Ok, o lugar santo, nós temos também peças identificadas. Bom, nós já temos a mesa dos pães da proposição do capítulo 6, versículo 1, e nós temos agora o restante das peças identificadas no capítulo 14, capítulo 15 e capítulo 16, tá? Todos esses capítulos trazem revelação ou a manifestação dessas outras três peças do tabernáculo do lugar santo. E eu quero colocar para você agora esse texto na tela. Nós vamos ler alguns versículos só para você acompanhar o meu raciocínio, para você entender como que se identifica essas peças do tabernáculo na manifestação de Cristo no livro de João, que é um livro completamente diferente dos demais evangelhos da Bíblia, ok? Então eu vou colocar para você aqui. Primeiro nós vamos identificar a menorá, tá? Que eram os 7 castiçais de ouro que ficava dentro do tabernáculo, dentro da tenda da congregação, né? Ou dentro do lugar santo, digamos assim. Então nós temos em primeiro lugar a menorá, nós vamos identificá-la em João capítulo 14, versículo 6, João 14, 16 e João 14, 26, tá? Então vamos ler lá, eu vou colocar aqui para você rapidamente, para você acompanhar comigo, ok? João 14, 6 diz assim, disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim, ok? Versículo 16 diz assim, e eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. Olha bem, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, ok? Versículo 26 agora. Diz assim, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Uau, meu Deus do céu! Então veja bem,
O que Jesus está fazendo aqui é mostrando o caráter da menorá. Porque o que a menorá significava? A menorá significava duas coisas, a palavra e o Espírito. Enquanto palavra, ela guia, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim, disse Jesus. Com isso, ele está revelando o caráter da palavra da menorá. A menorá simbolizava a palavra. Quando ela estava acesa, aliás, ela estava sempre acesa, a menorá não apagava, sempre acesa. E era a única fonte de luz dentro do tabernáculo, o que significa que aquela fonte de luz é símbolo da palavra. Ou seja, eu não tenho como chegar ao Pai senão por Jesus, que é o verbo vivo, que é o verbo encarnado. Então a menorá é um símbolo perfeito de Jesus enquanto palavra viva. O segundo símbolo da menorá é o Espírito, porque a menorá tinha os copos, né, em forma de romãs, onde eles colocavam dentro o azeite que mantinha a luz acesa. Então esse azeite é símbolo do Espírito. Agora veja bem, Jesus volta a falar do Espírito no capítulo 17, mas você vai ver que ele já apresenta um outro caráter do Espírito no capítulo 17. No capítulo 16, ele apresenta o caráter do Espírito coaduna com a menorá, porque a menorá é o símbolo da palavra e o símbolo do Espírito, ok? Então, no versículo 15, ele diz, 14 versículos 16, perdão. Eu vou colocar de novo aqui, me permita. Ele diz assim, eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro consolador que fique convosco para sempre. E no 26, eu posso já jogar direto, diz, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então, Jesus apresenta o Espírito Santo, o caráter do Espírito Santo que ele apresenta no capítulo 14, é o caráter do divino Paráclito, do ensinador, do mestre. Tá? Esse é o caráter do Espírito no capítulo 14. Nós já vamos falar do 17, tá? Do capítulo 16, perdão. Nós já vamos falar do 17 daqui a pouco, mas eu estou falando agora do 16, ok? O Espírito Santo aparece com o caráter do ensinador, o caráter do Paráclito, ok? Muito bem. Sendo assim, nós já temos, olha bem, nós já temos o altar do sacrifício no capítulo 12, a pia de bronze no capítulo 13, pronto, o átrio. E nós temos a mesa dos pães da proposição no capítulo 6, nós temos a menorá no capítulo 14, e agora eu vou mostrar para vocês que tem até a vara de Arão que floresceu. Até a vara de Arão que floresceu no tabernáculo aparece revelada aqui no livro de João, capítulo 15. Olha bem, João capítulo 15, versículo 1. Deixa eu colocar lá para você. Diz assim, eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Uau, uau, uau. Você lembra da experiência da vara de Arão no tabernáculo? Poderia até ir para lá, ir para o texto e ler, mas o que eu não quero aqui é tomar um tempo muito longo, mas eu vou pelo menos deixar contigo aqui número 17:8, que diz assim, sucedeu, pois, que no dia seguinte Moisés entrou na tenda do testemunho e eis que a vara de Arão pela casa de Levi florescia, porque produzira, olha bem, flores e brotava renovos e dera amêndoas. Então o que diferenciava a vara de Arão das varas das outras tribos é que a vara das outras tribos continuavam do jeito que estavam, secas. A de Arão floresceu, deu flores, deu renovos, ou seja, brotos, e deu amêndoas, deu fruto. E o que Jesus está falando no capítulo 15 de João, pelo amor de Deus? O que Jesus está falando aqui? Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto atira e limpa toda aquela que dá fruto para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Está em mim e eu em vós.
como a vara de si mesma não pode dar fruto, por que a vara de si mesma não pode dar fruto? Porque é uma vara que está fora do tronco. É isso que Jesus está falando. Jesus está manifestando a revelação do Velho Testamento. Então a vara de si mesma não pode dar fruto. Então eles colocaram lá 12 varas dentro da tenda. Ora, aquelas varas não podiam dar fruto, exceto a de Arão deu fruto, porque a de Arão estava plugada em Deus. Deus foi lá e plugou a vara de Arão nele. Então a de Arão floresceu, as outras continuaram do jeito que estavam. Percebe? Então nós temos no capítulo 15 a manifestação da vara de Arão que floresceu. No capítulo 16, nós temos o altar do incenso. Né? No capítulo 14, nós temos a manifestação da menorá, que é o Espírito Santo enquanto paráclito, o Espírito Santo enquanto ensinador, e a manifestação da palavra. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Isso aí é a descrição da própria palavra, é a menorá, capítulo 14. Tá? Muito bem, no capítulo 16, nós temos o altar do incenso, e eu vou te mostrar por quê. Jesus fala do seu papel intercessor diante do Pai. Ele não está orando ainda. Ele só está falando do seu papel intercessor diante do Pai. Então vamos lá comigo. João capítulo 16. Tenho-vos dito essas coisas para que vos não escandalizeis. Expulsar-vos-ão das sinagogas. Vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar cuidará fazer um serviço a Deus. By the way, essa hora já chegou, né? Isso está acontecendo lá no Oriente Médio. E isto vos farão porque não conheceram ao Pai nem a mim, mas tenho-vos dito isso a fim de que quando chegar aquela hora vos lembreis de que já vô-lo tenho dito, e eu não vos disse isso desde o princípio porque estava convosco. E agora vou para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta para onde vais? Antes, porque isto vos tenho dito, o vosso coração se encheu de tristeza. Todavia vos digo a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviar-vos-lo-ei. E quando ele vier, veja bem, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque creem em mim, da justiça, porque vou para o Pai, e não me vereis mais, e do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. E aí eu poderia seguir lendo aqui, que eu não vou ler tudo para você, mas versículo 15, tudo quanto o Pai tem é meu, por isso vos disse que há de receber do que é meu e vô-lo há de anunciar. Então, o que basicamente o texto está dizendo? Por que esse texto tem a ver com o altar do incenso? Ora, porque o altar do incenso tem um caráter de intercessão. Aquele incenso que era colocado sobre o altar era símbolo das orações ou da intercessão diante de Deus. E o que Jesus está fazendo no capítulo 16 agora de João? O que ele está fazendo? Ele está apresentando o seu caráter intercessor. Ele não está ainda intercedendo. Ele vai interceder no 17. Mas aqui ele está apresentando o seu caráter intercessor. Eu preciso ir. Porque se eu não for, o Consolador não vem. Mas se eu for, eu enviá-lo-ei. Quando ele chega diante do Pai, com a sua obra completa, com a sua obra consumada, então a sua função de intercessor é que faz com que as demais coisas comecem a acontecer. Por que o Espírito Santo desceu no dia de Pentecostes? Porque Jesus estava à direita do Pai. E agora, à direita do Pai, ele intercede por nós. Então, no capítulo 16, ele está apresentando o caráter do altar de incenso, que é o caráter da intercessão, tá? O caráter da intercessão, ok? Muito bem. Aí o que acontece? Bom, Êxodo 31 diz assim, e farás um altar, deixa eu colocar para você aqui, e fará um altar para queimar o incenso de madeira de cetim o farás. O seu comprimento será de 1 côvado, a sua largura de 1 côvado será quadrado e de 2 côvados a sua altura, e as suas pontas farão uma só peça com ele. E com ouro puro o forrarás. Por que ouro puro? Porque ele aponta para o caráter de Cristo, o caráter divino de Cristo. O seu teto e as suas paredes ao redor e as suas pontas, e lhe farás uma coroa de ouro ao redor. Por que coroa de ouro ao redor?
Ora, tudo isso eu venho ensinando, tudo isso eu ensino nos vídeos que estão aí do tabernáculo. Por que coroa de ouro? Porque aponta para Cristo, que é Deus, que é o Rei manifestado, Deus manifestado em carne. Entende? Então, quando Cristo apresenta o seu caráter intercessor no capítulo 16, ele está se identificando com o altar do incenso, tá? O altar da intercessão. Muito bem. Aí o que acontece no capítulo 17? O capítulo 17 aparece já Jesus intercedendo. Portanto, o capítulo 17 fala do Santíssimo Lugar e da Arca da Aliança. Olha, por que o Santíssimo Lugar e a Arca da Aliança estão tipificados no capítulo 17? Muito simples. Porque só o sumo sacerdote podia entrar no Santíssimo Lugar uma vez por ano no Yom Kippur para interceder pelo povo. Agora, olha o que Jesus está fazendo no capítulo 17 de João. Dá uma olhadinha nisso aqui. João 17:1. Jesus falou essas coisas e, levantando os olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quanto lhe deste. Gente, era exatamente o que acontecia com o sumo sacerdote no Yom Kippur. Quando o sumo sacerdote entrava no Yom Kippur com a oferta de sacrifício do ano do Yom Kippur, literalmente a vida de todo o povo que estava do lado de fora estava nas mãos do sumo sacerdote. Bem como a vida dele também. E olha o que Jesus está dizendo aqui. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste. O sumo sacerdote entrava no Yom Kippur, entrava no Santíssimo Lugar com o sangue da expiação para derramar sobre a Arca da Aliança, sobre o propiciatório, a tampa da arca. E quando ele fazia isto, a vida de todo o povo lá fora estava nas mãos dele. Deus dava ao sumo sacerdote poder sobre a vida dos que estavam lá fora. Entendeu? A vida dele estava em risco, mas a vida dos outros estavam na mão dele. E isso tudo era tipo do que aconteceria com Cristo. Cristo é o antítipo do sumo sacerdote, porque ele é o sumo sacerdote eterno. Versículo 3 diz, e a vida eterna é esta, que conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Uau, que coisa fantástica! Veja bem, só tinha duas coisas que aconteciam dentro do Santíssimo Lugar. Uma delas era a manifestação da glória, né? Kadosh. Nós temos a expressão Shekinah, é uma expressão judaica, uma expressão hebraica, mas a palavra Shekinah não aparece na Bíblia, não aparece no Velho Testamento. Shekinah é uma expressão, tá? E a palavra que aparece no Velho Testamento é Kadosh, é a glória de Deus, a glória manifesta de Deus, a glória da sua grandeza, ok? Então, a glória Kadosh se manifestava dentro do Santíssimo Lugar, sobre a tampa do propiciatório. Essa era uma coisa. A segunda coisa que acontecia dentro do Santíssimo Lugar era a aspersão do sangue sobre o propiciatório. Essas eram as únicas coisas que aconteciam durante um ano inteiro dentro do Santíssimo Lugar. O sumo sacerdote, somente ele entrava lá uma vez por ano, no Yom Kippur, no 7º mês do ano, o Yom Kippur, e oferecia o sacrifício e aspergia o sangue. Isso era uma coisa. E a glória descia. E Jesus faz as duas coisas. Ele faz a intercessão pelo povo, que era o serviço do sumo sacerdote. Deus entrega nas mãos dele, de Jesus, a vida de todos, assim como a vida de todos estava nas mãos do sumo sacerdote quando ele entrava. E aí o que acontece logo em seguida? Jesus vai e cita a glória. Ele cita a glória. Claro que o texto no Novo Testamento está escrito em grego, né? Então a palavra aqui é doxa, né? Mas doxa no grego equivale a kadosh no hebraico. Então veja bem que coisa fantástica. Jesus está citando tanto a kadosh,
que era a glória que se manifestava no Santíssimo Lugar, bem como fazendo a oração intercessória, tanto que esta oração do capítulo 17 de Jesus é conhecida como a oração sacerdotal de Jesus. E isto acontecia durante o Yom Kippur, enquanto o sumo sacerdote entrava dentro do Santíssimo Lugar. Então nós temos o Santíssimo Lugar representado no capítulo 17 de João. Então ele assume a mesma atitude intercessória que o sumo sacerdote assumia quando entrava no Santíssimo Lugar no dia da expiação. Além disso, ele menciona a glória Kadosh que repousava sobre a Arca da Aliança. E no capítulo 19, versículo 17, logicamente, também aparece Jesus fazendo a aspersão do sangue, como o sumo sacerdote fazia no Yom Kippur. Ou seja, quando ele morreu, no capítulo 19, versículo 17, o que aconteceu? De si saiu água e sangue. Quando furaram o seu lado, saiu água e sangue. Ele já estava morto. Isso é que é interessante. Quando o sacerdote aspergia o sangue sobre o altar, sobre o propiciatório, dentro do Santíssimo Lugar, o cordeiro do sacrifício tinha que já estar morto, porque como é que ia tirar o sangue do cordeiro? E o sangue de Jesus não foi aspergido enquanto ele não morreu. Depois que ele morreu, furaram o seu lado e então aspergiu o sangue e água verteram de si. Então, até a aspersão do sangue, ele cumpriu rigorosamente ao pé da letra. Então, você tem aqui no livro de João, esta obra-prima maravilhosa. O átrio você tem, capítulo 12, o altar de bronze, capítulo 13, o altar de bronze, que é o altar do sacrifício, e capítulo 13, a pia de bronze. Tá? O lugar santo você tem a mesa dos pães da proposição no capítulo 6, você tem a menorá no capítulo 14 e você tem o altar do incenso no capítulo 16, ok? Bom, e o santíssimo lugar você tem a vara de Arão que floresceu, tá? João capítulo 15, versículo 1, porque essa vara foi colocada dentro da arca depois. E nós temos João capítulo 17, versículo 1, também que aponta para o Santíssimo Lugar, e para a arca, porque fala da intercessão e fala da glória, e temos a aspersão do sangue no capítulo 19, versículo 17. Veja que coisa linda, Deus pegou todo o tabernáculo e o codificou no Evangelho de João, para deixar claro que o Evangelho de João é diferente, o Evangelho de João é a revelação da divindade, o Evangelho de João é a manifestação e a revelação do Filho de Deus. O foco não está no homem no Evangelho de João. Se você quer encontrar o homem Jesus, leia Mateus, Marcos e Lucas. Em Mateus você verá o homem rei. Em Marcos você verá o servo, o homem servo. E em Lucas você verá o homem perfeito. Agora, quer ver o Filho de Deus, o Verbo encarnado? Leia o Evangelho de João. E lá você encontrará toda a revelação do tabernáculo de uma forma extraordinária. Espero que tenha te abençoado. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.